Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Essas bem-aventuranças, né, chamado bem-aventuranças, que o Senhor ensina aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a multidão sobe ao monte, assenta-se, e aí aproximaram-se dele os seus discípulos. É importante entender que todo o ensino que o Senhor trazia, você tinha a multidão geral, não é? E você tinha os seus discípulos, que eram os que estavam próximos dele. Então é importante, quando nós ouvimos o ministério da Palavra de Deus, perguntarmos a nós mesmos: sou eu parte da multidão que vai escutar de longe e talvez nem pegue todas as nuances daquele discurso, ou sou eu parte dos discípulos que estão próximos? Porque numa pregação ou no ensino ao ar livre, não é? Certamente os discípulos eram privilegiados porque estavam próximos do Senhor Jesus e não se distraíam com ruídos, com barulhos, com outras coisas que estivessem acontecendo, mas pegavam de primeira mão o seu ensino. Chegava primeiro neles, né, o seu ensino. É que nem quando a gente pega um ônibus ou um avião e às vezes até brinco com a pessoa do lado, assim: ainda bem que eu peguei um lugar na frente, assim, eu chego primeiro. Aquelas piadas infantes que o cara olha para mim e diz: quem que é esse aí, né? Mas a gente tem que chegar primeiro também, para aprender as coisas do Senhor. E abrindo a sua boca, em Mateus 5, versículo 2, nos ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse pobres de espírito aqui, o Senhor vai dar aqui quais são as qualidades, consideradas qualidades, para aqueles no reino. Lembre-se sempre de que o reino ainda não tinha sido estabelecido, mas a esfera do reino já era perceptível, porque o rei estava ali no meio deles, né? Quando ele fala: o reino de Deus está entre vós, e não como algumas versões erroneamente colocam está dentro de vós, correto é entre vós, é porque o rei estava entre os discípulos ali, e as demandas do reino, ou os ensinos do reino, ou a maneira de se comportar condizente com o reino e com o seu rei, são essas que o Senhor vai ensinar. É como se ele já desse uma prévia de como será o seu reino na terra e qual o tipo de pessoa que se adequa ao seu reino, ao comportamento exigido diante do rei de Israel. Lembrando sempre que o Senhor, para nós, ele não é rei, para nós que somos igreja hoje, ele não é rei, ele é Senhor. Para Israel, ele é rei. E o reino vai ser estabelecido na terra. E aí as pessoas vão ter que andar dentro dessas coisas aqui. Mas basicamente o que ele vai falar em tudo isso aqui é o seguinte: bem-aventurados os perdedores. Por que perdedores? Porque são qualidades de vencedores no reino, mas perdedores no mundo. Porque o mundo não aceita uma pessoa que seja assim. Ela é muito fraca, ela é muito frágil, ela aguenta pancada, ela não reclama, ela faz tanta coisa assim, não se faz de vítima, né? E na realidade é isso mesmo. É esse tipo de comportamento que o Senhor busca para aqueles que estão na esfera do reino. Ainda que não esteja estabelecido o reino, nós já podemos ter o privilégio de viver nessa esfera do reino de uma maneira a agradar o Senhor. Então, quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os injustiçados, os cansados das injustiças, os de coração mole que sentem pena das pessoas, os que promovem a paz, os perseguidos, porque eles agem corretamente por sua fé em Jesus. Tudo isso são todas essas
essas características são características de um perdedor para esse mundo, não é de um super-herói. Não é do super-herói. Nenhum daqueles super-heróis das histórias de quadrinho, aí, ou então dos filmes. Agora tem que falar dos filmes da Marvel, né? Porque eu sou do tempo das histórias de quadrinho. Nenhum daqueles heróis trazem qualidades assim, porque eles têm que distribuir pancada, não. O negócio é bateu, levou, né? Era essa a maneira deles agirem. Mas nós seguimos o maior perdedor que já colocou seus pés na face da terra, o Senhor Jesus. Esse é o nosso herói. Esse é o nosso herói. O herói que dava outra face. Porque quando você dá outra face, o que acontece? A pessoa esgota a ira, tem até alguma história que eu li, o cara fala assim, eu posso te matar. Não, eu sei, você vai me matar. Aí o sujeito ficou em papos de aranha. Como é que... O outro está dizendo, de repente, agora se ele matá-lo, ele está fazendo, na realidade, o que o outro está mandando, e não o que ele queria fazer. Então é muito importante entender isso, que a não resistência foi até o que Gandhi, né? Gandhi praticava uma não resistência. Ele não era cristão, ele inclusive falou uma vez que ele não era cristão por causa dos cristãos que ele conhecia. Claro, no país dele, invadido por uma nação cristianizada, que era a Grã-Bretanha, ele via realmente o que eles faziam, os hindus escravos, né? Faziam deles uma classe inferior. Mas a resistência que ele fazia era a resistência não violenta. Então, eles faziam coisas que, de repente, os ingleses não sabiam como lidar com aquilo. Você não consegue bater num saco vazio, né? Ele está vazio, você bate e não acontece nada. Mas aqui, quando ele fala... A gente tem que entender uma coisa aqui também, nessas bem-aventuranças, que elas contrariam, de certa forma, o que era ensinado na lei. Porque a lei era olho por olho, dente por dente. A lei era reacionária. O cara bateu em mim, arrancou meu olho, eu arranco o olho dele, arranco o dente dele. A lei mandava fazer isso, olho por olho, dente por dente. Porque dentro de um contexto terreno, Israel na terra, eles tinham que matar os inimigos. Eles não podiam exercer misericórdia para com os inimigos, eles tinham que manter o lugar deles na terra. Porque o lugar deles era na terra, a promessa deles era naquela terra, ainda que não era o reino de Deus na terra, como será no futuro. Então, a maneira deles reagirem estava de acordo com a lei. Mas aqui o Senhor vai falar de uma outra esfera de coisas que é de acordo com o seu reino, que será instalado na terra. E como se fosse já os seus súditos desse reino, já deveriam começar a ensaiar, a treinar a sua maneira de agir, ainda aqui numa terra inimiga, numa terra avessa à maneira de Deus, ou às maneiras de Deus, né? Então, quando ele fala aqui que bem-aventurados os pobres de espírito, esse pobre de espírito, ele tem algumas conotações. Normalmente, a gente deveria dizer que um pobre de espírito é uma pessoa incapaz de se defender. Uma pessoa que não tem como reagir, não é? Eu estenderia um pouco mais essa interpretação àqueles que nasceram incapazes de se defender também. Nasceram incapazes de reagir. Eu tenho um filho que é cego, tem paralisia cerebral, e eu considero ele um pobre de espírito, porque ele não tem condições de reagir, ele não reage. Uma vez ele era ainda pequenininho, levava ele aqueles carrinhos guarda-chuva, né? Então eu parei o carrinho assim na calçada, esqueci de pisar na trava do freio, das rodinhas, né? E virei para abrir o portão. Quando eu virei, o carrinho andou. Desceu assim na descida da calçada, e eu tentei correr para pegar o carrinho, o carrinho desceu
no meio-fio e tombou de frente para o asfalto. Ele bateu com o rosto no asfalto, porque ele não tem a reação de pôr as mãos na frente. Uma outra criança teria instintivamente colocado as mãos na frente. Ele não. Ele manteve as mãos abaixadas no colo e bateu com o rosto no asfalto. Isso porque ele não tem reação de defesa. Não tem nenhuma reação de defesa. Então eu considero ele um pobre de espírito, que nasceu pobre de espírito. Então ele tem que ter alguém que olhe por ele. Agora transfira isso para nós. Nós não temos também, não necessitamos também de alguém que olhe por nós, porque nós nos achamos capazes de pôr a mão na frente. Quando vamos bater com a cara no chão, a gente fala, eu ponho a mão na frente, eu seguro aqui, eu aguento. E aí, até aquele dia que o Senhor coloca a gente numa cama para aprender a ser um pobre de espírito, a ser um incapaz, a ser uma nulidade de pessoa. Porque, na realidade, uma das coisas que o Senhor está fazendo com cada um aqui nessa vida é ir quebrando. Quebrando. Como você faz com um diamante, né? Você pega aquela pedra bruta, você tem que ir quebrando, arrancando a casca, arrancando os pedaços, tal, né? Para deixar só a parte que é preciosa dele. E assim o Senhor faz conosco também. Ele quer nos tornar pobres de espírito. E aqui ele fala, porque deles é o reino do céu. Esses são os que estão numa qualidade já adequada ao reino dos céus. Então, no reino dos céus, no reino cuja origem é o céu, ou são os céus, né? Nesse reino, a autossuficiência não tem lugar. A confiança própria não tem lugar. A autodefesa não tem lugar. Ao contrário da lei. Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Assim era a lei. Mas não no reino do Senhor agora. A autodefesa não tem lugar. Porque não é essa a vontade de Deus para conosco hoje. Eu estou falando isso, que é o que a Bíblia ensina. Alguém vai chegar assim, Mário, mas se vier um cara e te der um soco na cara, você não reage? Eu vou saber o que minha carne vai fazer naquela hora. Por isso que eu evito ao máximo ensinar a palavra de Deus, tipo assim, não, vocês têm que fazer que nem eu. Faça que nem eu e você está lascado, meu amigo. Você age assim, Mário? Não sou eu o modelo. O modelo é Cristo. O modelo é Cristo Jesus. Por isso que eu não gosto. Às vezes você vê uma pregação de alguém muito eu. Tem um pregador na internet, tem uma pessoa que é conhecido na internet. Hoje alguém me perguntou, mas sempre me perguntam dele. Eu evito responder, sabe? O que você acha do fulano? Eu evito responder. Uma vez eu respondi, eu falei, eu acho que tem muito eu na pregação dele. Porque eu. Não que ele faça isso para usar de exemplo de coisas que aconteceram com ele, né? Isso é normal a gente usar até que aconteceu na nossa vida. Mas porque eu sou assim, eu faço assim, eu. A pregação tem que ser ele. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso referencial. Né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ou seja, o lugar está reservado para esses. Uma vez o irmão ensinou uma parte do Antigo Testamento, e eu nunca mais eu consegui encontrar, que era um sacrifício que era feito, eu não me lembro exatamente como é que era feito esse sacrifício, mas ele explicou que aquele sacrifício representava aqueles que não podiam, de suas próprias condições, sacrificar. Então era feito um sacrifício por eles, né? Como Jó fez pelos seus filhos, né? Jó sacrificou pelos seus filhos porque ele falou, porventura eles não se lembrem ou qualquer coisa assim. Então, eu creio que isso cabe para aqueles que não têm condições de crer. Você pega uma pessoa com paralisia cerebral, você pega uma pessoa
que nasce acéfala, uma pessoa que já vem ao mundo desprovida de capacidade de crer. Tanto é que um dos grandes receios, né, o meu irmão falou isso uma vez, ele falou assim, eu sinto uma grande pena de pessoas que negam a Cristo a vida inteira e depois tem lá um AVC ou entram num estado de como é que chama, invalidez cerebral, a pessoa fica que nem um vegetal, porque aí ela não tem mais. Ela negou e caiu numa condição dessa agora. É a morte, né? Para ela é a morte. Então, os pobres de espírito não tem lugar para campeões do mundo nas coisas de Deus. São os perdedores do mundo que Cristo veio buscar, porque ele é um perdedor aqui no mundo. O herói nosso, ele não teve capa, ele tinha uma coroa de espinhos. Ele foi pregado nu numa cruz. Não tinha nem a roupa lá de herói, aquela roupa que o pessoal põe aí de herói para sair voando com uma capa assim, né? E ainda a cueca por cima da calça, dessas historinhas de quadrinho aí. Não. Um homem fraco que se deixou bater. Tem uma religião até que proíbe os seus membros de usar barba, né? Lembre-se disso, ele não seria permitido o Senhor Jesus frequentar a sua denominação, então, porque eles proíbem homem de barba. Ele tinha barba. Tem um versículo profético que diz, arrancaram as minhas barbas. Não sei se é Isaías que fala esse versículo. Arrancaram as minhas barbas. Pegavam no rosto dele e arrancavam com as mãos a barba do Senhor. Imagina a dor, imagina o sofrimento, a desonra, né, que ele passou. Tudo isso sem usar do poder que ele tinha. Quando ele fala para o seu discípulo, se eu pedisse não sei quantas legiões de anjos, você acha que eles não tirariam daqui? Quando gritavam para ele, desce da cruz. Ainda bem que ele não desceu da cruz. Se ele descesse da cruz, nós estaríamos todos perdidos. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando serão consolados? Talvez não nessa vida. Talvez não nessa vida. Nós sabemos que no céu, lá em Apocalipse 21, versículo 4, diz que Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então vem esse dia, quando Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Você que chora aí, você que tem tanto sofrimento, tanta dor, vai chegar o dia, aguenta mais aí, tem paciência, espera, porque virá esse dia. O Senhor está esperando esse dia. Às vezes a gente pensa assim que, mas eu não aguento mais, por que o Senhor não vem logo? Eu estou sofrendo. E você acha que ele não está sofrendo? Você acha que quando ele olha aqui para essa terra e vê os seus sendo mutilados, sendo torturados, sendo perseguidos, presos, mortos, você acha que ele está sentindo o quê? Você acha que ele é insensível diante dessas coisas? De maneira alguma, ele está vendo. Ele está vendo e anotando no seu caderninho. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler desde o versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus para que sejais havidos por dignos do reino de Deus. Dignos do reino de Deus. Pelo qual também padeceis,
se de fato é justo diante de Deus que deem paga, tribulação, aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perseguição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então, eles estavam sofrendo, os Tessalonicenses, mas o Senhor está falando o seguinte: espera, espera, espera. E esses que fazem vocês sofrer, eles vão sofrer muito mais. Mas espera, vai chegar a hora deles, espera. No versículo 9 fala, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então nós viremos com Cristo, nós voltaremos com Cristo, e todos os que fizeram os crentes sofrer nesse mundo verão essa companhia de salvos acompanhando o Senhor, e ele será glorificado nos seus santos, nos que suportaram tudo isso. O mundo verá, e aí Cristo será glorificado nos seus santos. Então esse capítulo aqui de Mateus, capítulo 5 de Mateus, é muito, muito bom para nós entendermos da maneira como devemos nos comportar até aquele dia, né? Porque bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui dá para ver, inclusive, que nós não está falando da igreja, mas no sentido geral, e da maneira de se comportar de todos os que estão dentro do reino. E hoje a igreja está sob essa influência do reino dos céus. Mas sua esperança não está na terra. Isso aqui é primeiramente dirigido ao remanescente de judeus fiéis que irá se converter depois que a igreja for embora. Claro que aqui eles já estavam, né, os judeus fiéis ao Senhor Jesus, aqueles que seguiam o Senhor, já estavam se submetendo a esses comportamentos. Mas ele tem um caráter muito mais amplo, muito mais atemporal do que esse, para quando vier estabelecer o seu reino. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Muita gente pega esse versículo, eu já vi cara violento, né, no Twitter, propondo ir para a revolução, propondo fazer uma revolução, e colocando esse versículo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Meu amigo, não é isso que está dizendo aqui. Eles serão fartos quando o Senhor voltar, não quando você fizer a sua revoluçãozinha aqui. Porque todo mundo pega carona nesses versículos e querer estabelecer justiça na terra não vai conseguir. Hoje a justiça sofre. No milênio, a justiça vai reinar, quando Cristo estiver reinando. Mas hoje não dá para você fazer. Não dá para você impor uma justiça no mundo. Porque o fato de você impor uma justiça no mundo já faz de você um tirano, né? A sua justiça. Claro, todo mundo vai querer impor a sua justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Começa então por essa parte aqui, porque alcançarão misericórdia. Comece sendo misericordioso, tendo pena, tendo compaixão dos que sofrem. Vai lá, alimenta então o que sofre, alimenta o faminto. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Às vezes a gente ora por irmãos em países onde há perseguição ferrenha, né? Coreia do Norte, por exemplo, Arábia Saudita, onde os cristãos são perseguidos, são presos por causa de sua fé, são mortos por causa de sua fé. A gente pensa neles em oração, mas uma coisa a gente deve sempre lembrar:
eles estão num patamar acima do que nós aqui no País Livre. Porque eles estão aguentando um tranco muito mais pesado. Estão suportando isso por amor de Cristo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O incrédulo não vai entender isso aqui nunca. Porque ele segue ainda a regra do bateu, levou. E eu preciso ter vantagem em tudo. Eu quero a lei de Gerson. Eu tenho que ter vantagem em tudo. Eu tenho que furar a fila. Eu tenho que ser o primeiro. Se a comida está acabando, eu que tenho que correr lá no supermercado e catar o máximo que eu puder. E principalmente papel higiênico. Quando teve aqui o começo da pandemia, as pessoas, até hoje, né, as pessoas não entendem o porquê do papel higiênico. Porque as pessoas invadiram aqueles supermercados americanos, no Brasil e em outros países também, e a primeira coisa que o cara catava eram aqueles fardos imensos, grandes fardos de papel higiênico. Por que o papel higiênico? Porque o papel higiênico, ele não é mais como era antigamente. Antigamente, você comprava por rolinho, era um rolinho embrulhado em papel de seda. Você comprava no armazém. Ah, dá um papel higiênico, né? Você levava um papel higiênico. Mas hoje, o papel higiênico é vendido, principalmente em grandes supermercados, em fardos grandes, com grande volume. E na consciência da pessoa, se ele for ali comprar coisa em fardos, ele está conseguindo um maior volume de proteção ou de sobrevivência, e era isso que mexia com a pessoa comprar fardos de papel higiênico. Não é que ele ia ter tanto medo assim da pandemia que ia precisar usar tanto papel higiênico, mas é porque a coisa maior que você compra no supermercado é um fardo de papel higiênico. Eu acho que não tem nenhuma coisa maior do que um fardo de papel higiênico para você colocar em cima do seu carrinho. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.